Existem livros e existem alguns personagens que têm um poder, uma capacidade de dialogar diretamente com aquele leitor que está numa determinada fase da vida, numa faixa etária específica, e que não fazem o leitor apenas se identificar, mas também mergulhar por completo na loucura desse personagem, na loucura dessa trama, como se fosse a loucura dele própria. Eu não encontrei introdução melhor para começar essa resenha do que essa que eu acabei de fazer, porque hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, Estação Atocha, do Ben Lerner, editora Rádio Londres. E aqui a gente conhece, o Adam Gordon, que é o protagonista dessa trama, é um estudante americano que está passando um ano na Espanha, em Madrid, para concluir o projeto de pesquisa dele. Então ele está lá como bolsista. A gente percebe que o projeto de pesquisa não está avançando muito como deveria. E o Adam, ele passa os dias dele, na verdade, entre o sono, entre um baseado e outro que ele fuma, entre as eventuais crises de pânico, e toda vez que ele tem uma crise dessas, ou até antes, sem ter a crise, ele meio que se automedica de um jeito um pouquinho assustador. E outra coisa que ele dedica muito tempo dele é em fazer a tal poesia, E a poesia dele também é um tanto peculiar, porque ela consiste de diversos trechos, de textos de outros autores, que ele traduz mudando algumas palavras ali para ficar um pouquinho diferente, E ele inclui no meio escritos próprios, coisas aleatórias, enfim. Então todo esse apanhado acaba virando o poema do Adam Gordon. A gente começa a se perguntar, até que ponto isso é autêntico, é original, enfim, Mas ao mesmo tempo a gente olha o entorno dele, Os amigos espanhóis todos admiram muito ele, todos tratam-se de elogiar demais ele, enquanto isso o próprio Adam Gordon, ele se menospreza, inclusive ele menospreza não só as habilidades dele como poeta, enfim, os conhecimentos dele, mas também o próprio domínio do espanhol, Então ele evita falar em espanhol com as pessoas porque ele não se sente à vontade, e a coisa só vai se agravando, Porque o tempo passa e o que acontece? O Adam cada vez mais começa a questionar a veracidade, a autenticidade de tudo, Não só dele mesmo, das próprias habilidades, capacidades, do próprio talento, mas também das coisas ao redor, das experiências, de tudo. Inclusive, uma das partes mais interessantes é quando ele começa a divagar sobre a veracidade da palavra, da linguagem em relação às experiências, Porque ele diz que uma nunca vai alcançar a outra, ou seja, é impossível você querer traduzir uma experiência explicando, falando, porque nunca vai ser a mesma coisa. Ou seja, então pro Gordon a gente já sabe, que tudo não passa de uma fraude, inclusive, especialmente ele mesmo, e é baseado nessa crença, ou, sei lá, seria mais correto chamar de descrença mesmo em si, que ele começa um movimento assim de autossabotagem também, porque ele trata de deturpar a própria imagem para os amigos e tudo mais. E ao mesmo tempo é muito curioso, porque esse livro é narrado em primeira pessoa, ou seja, a gente tá lá dentro da cabecinha do Gordon, vendo as coisas pelo olhar dele, e a gente percebe uma voz narcisista muito forte dentro desse personagem, sabe? Tem umas horas que ele se coloca num patamar superior, mas aí então outros movimentos vindos dele mesmo e da maneira como ele enxerga o exterior tratam de colocar ele pra baixo, é muito esquisito. Inclusive o narcisismo dele chega a ponto de influenciar até as relações dele com as pessoas, as amizades, porque pra ele tudo é muito pessoal, sabe? Tudo tem a ver com ele, tudo gira em torno do umbigo dele. E dado esse momento de vida, essas características do Gordon, ele retrata muito bem uma fase muito específica, da vida, que é essa fase em que as pessoas são jovens adultas, no caso entre uns 20 e os 30 anos. E eu diria que é um retrato muito fiel da juventude atual. Porque se por um lado existe essa questão da adolescência tardia, essa coisa de se colocar meio que acima das responsabilidades, de não levar muito a sério algumas coisas, por outro lado, tem aquela vontade, muito sincera e até meio que intrínseca mesmo do jovem de querer realizar grandes coisas, sabe? De querer fazer um grande feito. Ficou meio esquisito isso, Fazer um grande feito, enfim, realizar um grande feito para ser reconhecido, para ganhar o respeito não só dos outros, mas de si mesmo, ao mesmo tempo de experimentar verdadeiras epifanias, sabe? Umas coisas transformadoras, viver algo transformador. E quando a pessoa percebe que a vida dela tem uma ausência dessas coisas, ela automaticamente se transforma numa impostora, A vida meio que vira uma vida de fracasso.
e aí vem aquele vazio, né, interno, aquele abismo imenso, e a pessoa tenta preencher com outras coisas, de repente com, sei lá, com prazeres efêmeros, com drogas, enfim. E isso que a gente tá falando, né, de uma época, a época que se passa essa história é em 2004, né, então é antes desse boom, assim, das redes sociais, da maneira como a gente conhece hoje, como a gente usa hoje, porque eu acho que se tudo isso fosse depois, né, fosse no mundo de hoje mesmo, essa sensação do abismo talvez seria muito maior. E o grande pano de fundo, né, dessa história, que é uma coisa também, uma das coisas, né, mais interessantes desse livro, é que tudo acontece meio que próximo ali de março de 2004, né, então é a época dos atentados em Madrid, do atentado na própria estação Atocha. E todos esses acontecimentos, né, que são políticos e são importantes, relevantes, eles reforçam ainda mais a alienação do Gordon, né? Essa alienação tanto em relação ao mundo, em relação aos acontecimentos, como em relação a si mesmo. E também em relação à própria origem, né, ao próprio contexto de onde ele vem, né? Por exemplo, a gente está ali no meio do governo Bush, invasões do Iraque acontecendo, e o Gordon está alheio a tudo. Um outro ponto que eu até pensei em deixar de fora dessa resenha pra não me estender muito, mas eu achei bacana falar, porque eu acho que é uma coisa muito particular, talvez, de quem já passou por isso, acho que alguns de vocês vão se identificar, é essa questão de você ser estrangeiro em algum lugar. Então, que nem o Gordon, ele tá passando um ano na Espanha, e pra ele é meio que uma vida nova, sabe? Assim, o Gordon de Madrid é a possibilidade dele de dar um reset na vida dele, sabe? De viver da maneira que ele quer, com a liberdade que ele quer e ser interessante, né? Ser uma pessoa nova, a pessoa que talvez ele sempre quis ser, né? Só que não, porque as coisas não acontecem desse jeito. Mas é isso, é tipo, o Gordon de Madrid é muito mais interessante do que o Gordon lá dos Estados Unidos, de Kansas. E eu acho que esse é um tipo de sentimento que muita gente que já morou fora, que passou um tempo fora, enfim, especialmente quando a pessoa tá nessa faixa etária de 20 e poucos anos, é uma coisa que a pessoa experimenta, sabe? Essa questão de, nossa, agora eu posso ser quem eu quiser, eu posso ser eu mesma, eu posso não, ser uma pessoa diferente, sei lá, sabe? Estação Atocha é uma leitura pra gente fazer devagarzinho, sabe? Pra saborear cada momento, cada, sei lá, ideia, cada pensamento do Gordon, porque sim, né, a gente penetra mesmo no mundinho do Gordon, tudo aqui em primeira pessoa, o Gordon divaga e discorre pra gente, ou seja, não é um livro de grandes acontecimentos, não tem aquela ação o tempo inteiro, não tem muitas coisas acontecendo, só que ao mesmo tempo, sim, existe muita coisa acontecendo dentro do Gordon, sabe? Na maneira como ele se relaciona com o mundo, a maneira como ele enxerga esse mundo, às vezes pode dar aquela impressão, né, de, poxa, tá parado isso aqui, tá arrastado, mas não, é um livro magnífico. Por isso, assim, eu recomendaria para alguns leitores que já curtem essa pegada, que já curtem algo nessa linha, que gostam de um negócio que vá talvez para um tipo de reflexão mais existencialista, sabe? Uma coisa muito legal, gente, que eu preciso mostrar para vocês é que às vezes, durante a leitura, a gente meio que é surpreendido por algumas imagens, olha. Pedaços de obras de arte, fotografias, ou mesmo, sei lá, uma imagem congelada em vídeo, enfim. E tudo isso meio que ajuda a complementar também o discurso do protagonista e a entender meio que também o entorno dele, né? O que ele acha daquilo que ele tá vivendo. O mais bacana desse livro também é que quando a gente termina a leitura, a gente tem muitas compreensões possíveis a respeito desse protagonista. É um protagonista difícil de decifrar na totalidade, sabe? Eu acho que muitos, talvez, podem terminar o livro com aquele pensamento de que o Gordon não passa de um garoto mimado, sabe? Que brinca de ser poeta, mas que na verdade ainda não entendeu muito bem como é ser adulto ou não quer entender, e que fica procurando desgraça na própria vida, em si mesmo, pra reclamar da vida de barriga cheia. Eu confesso pra vocês que uma ou outra vez aqui durante a leitura eu cheguei a pensar um pouquinho dessa forma, né? Eu acho que isso, né, do garoto mimado, isso tudo que eu acabei de dizer, tem sim o seu ponto válido, sabe? Eu acho que isso é uma esfera do protagonista, mas não é ele inteiramente. Eu acho que, eu acredito, né, no talento do Gordon, eu acho que ele tem uma certa genialidade, uma genialidade que é incompreendida, inclusive por ele mesmo, sabe? E aí entra a questão da fraude, dele se achar uma fraude, sabe? Será que eu sou tudo isso mesmo? Ou será que eu manjo disso mesmo? Aquela, sabe, sensação que às vezes a gente tem, eu acho que todo mundo tem, tipo de, porra, eu não sei nada, eu não entendo nada disso, eu deveria saber disso. Aquela crise mesmo, né, de você sentir necessidade de fazer algo relevante
para que você mereça a admiração das pessoas. Eu acho que tudo isso meio que passa pela cabeça dos jovens, os jovens adultos, né, dessa faixa, assim, entre os 20, eu diria até uns 30 e pouquinhos anos. E eu acho, assim, que se a gente parar pra pensar, eu acho que todos nós somos fraudes, né, inclusive você é uma fraude, você que tá aí vendo esse vídeo agora e se acha super bem resolvido na sua vida, eu sinto muito dizer, sabe, você também é uma fraude, porque quem não é uma fraude, sabe? Quem é 100% autêntico, 100%, não sei, verdadeiro em tudo, em todos os aspectos da vida? Eu acho que não, sabe? Eu acho que ninguém. Todo mundo é e se sente fraude em algum momento da vida. Com essa espécie de reflexão, né, que eu deixo vocês aqui, então, né, termina essa resenha. Esse foi Estação Atocha. Aliás, é bem curioso quando a gente começa a ler aqui a orelha do livro sobre o autor, porque ele tem muito em comum com esse protagonista, sabe? Mas eu confesso que eu não fui pesquisar para saber se esse livro tem realmente, né, aquela questão de autoficção, né? Enfim, eu imagino que tem alguma coisa. Pretendo pesquisar sobre isso depois, era para eu ter pesquisado antes de gravar esse vídeo, mas eu esqueci, gente. Pois é isso. Se vocês ficaram curiosos para ler esse livro, e eu recomendo demais, sabe? Tem que ficar curioso mesmo, porque o livro é fantástico. Eu deixei aqui na descrição o link, né, de onde vocês podem comprar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal e volto toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!